Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este canal, o canal do Ramon. Gostaria de, primeiramente, agradecer a você pela sua presença, pela sua participação neste lugar, neste canal. O que realmente faz com que ele cresça é a sua presença, é o seu compartilhamento deste conteúdo. Hoje, gostaria de falar sobre Jesus, servo, Jesus, o servo de Deus. Mas, na verdade, eu quero falar assim, quero colocar essa questão de como Jesus era visto, como Jesus foi visto. Porque, ao vermos isso nos evangelhos, na história de Jesus, na história humana de Jesus, como ele era visto, como ele causou, ele mexeu tanto com as pessoas que elas procuravam adjetivá-lo, qualificá-lo, rotulá-lo, enquadrar ele em alguma categoria de vida delas, devido ao quê? Devido ao conceito que eles tinham, devido à filosofia de vida que eles tinham, à visão de mundo que eles tinham, e no caso do tempo ali de Jesus e do meio ambiente de Jesus, um meio ambiente judaico, muito religioso, onde haviam as lideranças religiosas que alimentavam as tradições, ensinavam as tradições, mantinham, vamos dizer assim, o povo em constante estado de alerta, de se manter naquelas diversos segmentos religiosos do judaísmo. Havia também o próprio povo, com a sua maneira de construir, ressignificar sempre a sua visão de mundo, do que era Deus para eles, o que era ser de Israel e o que se esperava nesse momento. Quer dizer, então havia essa esperança messiânica, havia essa esperança do povo em que Deus enviaria o seu Messias, o Salvador. Claro que eles não tinham uma visão, vamos dizer assim, independente ou uma visão não influenciada por essa tradição religiosa. Era essa tradição religiosa, essa tradição cultural que alimentava essas diversas perspectivas de quem seria esse Messias, de quem seria esse enviado de Deus, de quem seria esse ungido de Deus para Israel, para o seu povo. E aí vem Jesus. Então tentam qualificá-lo de diversas maneiras. Ora, inclusive de uma forma pejorativa, esse é o nazareno, esse daí é o carpinteiro, no sentido de como pode esse carpinteiro de Nazaré, daquele lugar tão distante, daquela vila distante, querendo ser maior do que os nossos mestres, ser maior do que os nossos escritores, dos nossos filósofos, né, dos nossos líderes. Então a oposição a Jesus tenta qualificá-lo de uma maneira. Os que não criam em Jesus de forma alguma e rejeitavam até seus milagres como sinais da evidência da sua estatura, de alguém fora de série, alguém extraordinário, alguém que eles não podiam entender, mas ao invés de ficarem, vamos tentar entender essa pessoa, vamos tentar descobrir mais sobre ele, eles o impedem, eles acabam impedindo de que se conheça melhor essa pessoa chamada Jesus, colocando esses conceitos que eles tinham por diversos interesses. Então, no caso, Jesus fazia seus milagres, a oposição a ele dizia que esses milagres são um tipo de feitiçaria, porque ele é o mestre dos magos, né? É o mestre dos feiticeiros e consegue fazer essas coisas. Então você vê nesse lado pejorativo, tentando desqualificar a messianidade de Jesus, né? O status de Jesus como filho de Deus, ungido de Deus. Não aceitavam isso, mesmo ele operando milagres. O povo, quando ele opera milagres, como a ressurreição da filha de Naim, atribuem isso a que Deus levantou um profeta do quilate, do calibre, assim, do tamanho, né, da estatura de Elias, que agora está entre nós outra vez, né? Voltaram aqueles tempos fabulosos do profeta Elias de ressuscitar mortos, de fazer milagres extraordinários, de chover, parar de chover. Então olham Jesus com essa categoria, ele é um profeta, ele é alguém extraordinário, mas não passa de um profeta, não conseguem ver a mais do que isso.
Outros, quando ele faz um milagre lá da multiplicação dos pães e dos peixes, é esse que nós precisamos. Esse é verdadeiramente que tem que nos governar, de ser o nosso líder maior, que vai prover alimento, que vai matar a nossa fome, sem que a gente tenha que se sacrificar por isso, sem que a gente tenha que morrer trabalhando para ter o pão de cada dia. Olha, com oração ele vai trazer pão à mesa, vai trazer alimento, vai trazer proteína para o nosso corpo. Então querem ungí-lo, querem colocar uma coroa, o rei popular, o nosso rei é Jesus, e ele se nega a isso. Então você vê que Jesus também, e é aí que é a importância aqui para nós, porque o que nós estamos querendo fazer aqui? Queremos fazer isso com muita modéstia, né, desse canal, é exatamente estar assim passando, na arqueologia não tem aquele negócio que eles usam assim para tirar a poeira dos tempos, para ver lá o que estava encoberto ali, é isso que nós estamos querendo fazer aqui. A gente vai passando ali esse objeto assim para ver melhor. Então, ao vermos que Jesus recusa esses títulos, recusa o título de mestre, né? O mestre no sentido de se colocar dentro de uma escola rabínica superior, quando ele recusa de ser o rei desse povo porque os alimentou, quando ele mesmo diz, eu sou profeta, mas não no sentido de não há profeta sem honra a não ser na sua própria casa, mas não nesse sentido de se colocar agora como chefe, um Moisés, vou guiar meu povo e usar essas categorias a seu favor, certo? Ele podia ter usado isso. Eu curo, eu ressuscito mortos, deixa o povo falar que eu sou profeta, é assim que eles entendem, pelo menos vão me seguir, que me sigam, entendendo ou não quem eu sou, que me sigam, não. Ele não se atribui a isso, não se atribui esse Messias a ser esse Messias político, que também era muito esperado, desejado, numa época de opressão, numa época de ocupação por um governo estrangeiro, pagão, detestado, né, por essa intervenção ali, por estar, principalmente para os mais, os fariseus, por exemplo, só o fato de saber que os pagãos pisavam na Terra Santa, para eles era o motivo principal, né? Os outros extremistas, né? Os zelotes que pegavam em armas, inclusive, para matar esse estrangeiro, tendo uma oportunidade a fim de provocar ali um terrorismo, uma guerra para expulsar, quer dizer. Então, nesse meio todo, o Messias era esperado também com alguém que liderasse isso, alguém que tivesse força, poder, uma dinâmica, seja poder do céu, poder político, humano, mas então Jesus também não usurpa isso a favor do seu ministério, a favor da sua revelação, certo? Quando ele fala com seus discípulos, quem os homens dizem que sou? Dizem que você é Elias, dizem que você é João Batista que ressuscitou, que está fazendo o povo pensar em Deus, amar a Deus, como diz a lei, sobre todas as coisas, sentir a presença de Deus nos seus discursos, nas suas palavras. E vocês, quem dizem que sou? Pedro se adianta e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O que Jesus diz nessa hora? Tá, mas não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu, tal. Mas não digam isso. Então você vê que também há momentos que ele fala para os seus próprios discípulos, não saiam divulgando aí quem eu sou agora, porque haverá outro momento em que vocês não vão entender. O Filho do Homem vai ser levado, vai morrer na mão dos pecadores, como diz as Escrituras. E aí eles ficam, né, dá um bug, né, fala assim, buga a cabeça deles, mas como? Né? Então você vê que Jesus está causando sempre, seja em opositores, seja em seguidores, seja em simpatizantes. Nicodemos vai lá e o que é necessário, mestre, para entrar no reino, o que é necessário, sente que está diante de alguém que tem algo a mais a oferecer do que as suas palavras os levavam a crer. O que precisamos fazer? É necessário nascer de novo. Não, como nascer de novo? Então, assim, é difícil, é quase impossível, e aí está a estatura de Jesus que vai crescendo diante de nós até hoje. É difícil, porque é difícil encaixar no que eu sei, no que eu conheço até hoje, seja de teologia, seja da minha prática religiosa, seja da tradição cultural do meu tempo.
Hoje nós vivemos nesse mundo que está passando por, nesse exato momento, uma polarização. O mundo está numa transformação e em guerra, né? Uma guerra em si mesmo, né? A humanidade. Então, as ideologias servem para abastecer as armas, o combustível para essa guerra são as ideologias. Eu tenho que me posicionar do lado A ou do lado B, e muitas pessoas do campo da fé, do campo cristão, querem pegar Jesus, a interpretação de Jesus e encaixá-lo. Mas será que Jesus se encaixaria em alguma dessas, por melhores ou piores que sejam? Não estamos aqui discutindo esse mérito, mas então quando você começa a ver as respostas de Jesus, o comportamento de Jesus no seu tempo, relatado pelos evangelistas, relatado pelos seus seguidores posteriormente em Atos, não dá para encaixar, até hoje. Não, Jesus é tal, Jesus é... Então, assim, é nisso que nós podemos ver essa figura histórica de Jesus que não se encaixa, não foi resolvido no seu tempo, né? Nem eles conseguiram dizer, ele é tal, bater um martelo, botar um carimbo nele e dizer, ele era um rabino famoso, ele era um profeta grande, ele era um Messias político, a sua era messiânica durou enquanto ele viveu, mas tal. Porque aí, até em um outro vídeo, podemos tratar esse conteúdo também, sobre a sua própria ressurreição, que aí vai quebrar tudo que é paradigma, tudo, né? Tomé só pode dizer, Senhor meu e Deus meu, reconhecendo que aí sim está diante de uma outra pessoa. É uma pessoa, é humano, mas é uma outra pessoa. Eu não tenho categorias, eu não tenho conceitos ainda preparados, pré-definidos, né? Nem todo o meu conhecimento não deu para... Mas enquanto ele andou na sua humanidade antes da sua ressurreição, provoca isso daí. E Jesus mesmo, como ele se coloca nas suas falas, nos seus discursos, nas suas conversas com os seus discípulos? Ele se coloca, ou às vezes nos seus discursos, não só para dentro do círculo de discípulos, mas falando publicamente assim, ele se coloca como filho do homem, ele se coloca como o filho e o pai, né? E ele mostra essa relação que vai crescendo, né, nas suas atitudes, nos seus gestos, vai sendo revelado gradativamente também, não é uma revelação assim, o filho, o pai, tanto que os seus discípulos dizem, em determinado momento, Filipe fala assim, então mostra-nos o pai, queremos ver o pai, ou seja, né, alguém distinto de você, tão grandioso que nem Moisés viu, nenhum ser humano viu, mostra-nos, se você tem tanta intimidade com ele, mostra, quem vê o filho, vê o pai, Filipe. Mas assim, é gradativo, isso vai vindo. E ao mesmo tempo que ele mostra o que aparenta ser esse grande poder, né, o Filho de Deus, o Messias, o Filho do Homem, ele diz, mas ele é o servo. Ele é o servo prometido nas Escrituras. Ele é aquele que vai sofrer, ele vai servir tanto ao seu Pai, ele vai servir tanto a Deus que ele vai dar a sua vida nesse serviço. E assim que ele se coloca também. Ele se apresenta também e aí, né, dá um curto-circuito nas interpretações, nas visões que haviam, como eu já falei antes, sobre ele mesmo. Mas é assim que ele vai se revelando, vai se mostrando, né? Esses milagres são feitos para a glória do Pai. Esses milagres são a intercessão, né? A inserção do reino de Deus no mundo. O reino de Deus está chegando e o Filho está mostrando a vontade do Pai, em que não haja pessoas morrendo, em que não haja pessoas com doenças, com deformidades, com cegueiras, com surdez, não haja pessoas possessas de espíritos demoníacos. Nesse reino de Deus, né, que tanto é agora quanto será no futuro, essas coisas não haverão mais como está prometido nas Escrituras, e Ele mesmo enxugará dos seus olhos
de todas as lágrimas, depois isso será escrito também, né, com base no que Jesus fez. Então, é difícil, por um lado, encaixar Jesus, e esse é o cuidado que se deve ter. Eu creio que, se for tirar uma lição desse vídeo de hoje, é essa. Esse cuidado que se deve ter. A gente tem que estar sempre... Por isso que é importante a gente ler as Escrituras, ler os Evangelhos e fazer essa pergunta. Ou ter essa visão, mas ele não está assumindo isso. Ele não está assumindo esse título de Moisés, o novo Moisés, de novo Elias. Ele não está assumindo esse título de o cara que cura todo mundo, porque ele é mostrando o seu poder de Deus exclusivo. Ele não está se colocando como salvador desse contexto humano, político, histórico. Ele não está se colocando como uma liderança capaz de mudar, desfazer as mazelas do mundo no seu tempo histórico. Porque essa digamos assim, o erro que a gente incorre até hoje, devido à nossa inserção cultural, à nossa inserção religiosa. Nós queremos que Jesus seja e corresponda àquilo que nós cremos, aquilo que nós achamos que deva ser feito agora. Se eu olho uma injustiça, eu quero que Jesus faça isso. Então, de repente, Jesus vira até uma figura meio de fantoche na mão da gente. Então, isso é um cuidado que se precisa ter, e para que ele seja realçado, né? E aí seja realmente da melhor maneira possível, voltando àquela figura lá, né, de estar tirando a poeira dos séculos, a poeira não só do passado, mas desse presente. Se for ver bem, esse presente ele nos dá tanto ou mais informações sobre Jesus que sobrecarregam esse conhecimento. E agora, como eu disse, nessa polarização, nesse embate que está havendo na humanidade, querer se puxar Jesus para cá, Jesus para lá, e a gente ter o cuidado de não cair nisso, e sim olhar da melhor maneira possível e descobrir o plano, quem é Jesus, e assim a gente poder trazer na nossa existência, não na dele, mas na nossa existência, esse conhecimento, esse conceito, cada dia melhorado. Então esse é o objetivo desse canal, né? Esse é o objetivo desse conteúdo de hoje, e agradeço a sua manifestação, o seu curtir, a sua inscrição, se você ainda não é inscrito nesse canal, talvez entrou pela primeira vez, porque estamos com esse canal, o canal de Jesus, né? Falar sobre esse eixo aqui, trazer tudo para esse eixo, Jesus, porque eu entendo que a necessidade de se conhecer Jesus hoje em dia é muito grande. Então, quanto mais a gente compartilhar isso, a gente aumentar esse conhecimento, essa busca, essas pesquisas, né? Alimentar isso, inspirar outros a pesquisar. Eu vou pesquisar mais sobre Jesus, eu quero falar mais sobre Jesus, eu quero, se sou cristão, é mais do que missão isso, né? Falar sobre Jesus, não a partir de mim, não a partir do meu lugar de fala, não da minha experiência, mas falar de Jesus a partir do que eu posso descobrir da experiência de Jesus nas Escrituras. Então, quanto mais isso acontecer, esse é o nosso objetivo. Por isso eu peço a sua inscrição, o seu compartilhamento, o seu curtir, as suas opiniões, para que isso possa tecer, né? Haver mais fiar, né? No sentido de tecer com outros, e assim esse conhecimento do Senhor se espalhar. Que Deus abençoe, muito obrigado pela sua presença, e até o próximo encontro, se Deus quiser. Obrigado.